Glória a Deus. Tem mais alguém? Confie no Senhor, tá? Podeis vos assentar. Hoje nós vamos dar mais um passo no nosso aprofundamento e na nossa comunhão com Jesus. Nós vamos chamar o dia de hoje de passo 17. Então, vamos ao passo 17 da vida com Cristo, da comunhão com Jesus, da avaliação de suas palavras, do seguir Ele, certo? É como se nós voltássemos no tempo e no espaço, nessa ciência maravilhosa que Deus dá, de podermos percorrer, imaginar, de viajar através dos pensamentos. Nós vamos voltar lá, há 2000 anos. E Jesus, nós vimos que ele esteve em Caná da Galileia, no passo 16, e operou o seu primeiro milagre. Realizou o seu primeiro... O João não chama de milagre. Se vocês notaram, na lição passada, o João chama de sinais, né? Só iniciou assim Jesus os seus sinais. Isso é muito importante para nós observarmos isto, porque a gente fala milagre, milagre, mas na verdade o que Jesus estava fazendo era um sinal. Ele não estava fazendo aquilo ali só por fazer, ele estava comparando coisas da vida terrestre com as coisas da vida espiritual. Ele estava trabalhando matéria, modificando matéria, né? Ele estava modificando a química, o estado químico, a lei da química, entende? Para mostrar coisas espirituais. Já que essa mudança que ele está fazendo, aquela transformação da água em vinho, objetivava levar os seus discípulos a confiar nele para mudanças interiores, para transformações na sua alma. O que Jesus realizou no físico, quer um cego ver, quer um mudo falar, um paralítico andar, o objetivo era mostrar o que ele pode fazer por dentro. Porque se ele não mostrasse alguns sinais, as pessoas não creriam nele. Com os sinais já há uma dificuldade de crer. Sabendo que Jesus cura, sabendo que Jesus tem todo o poder, sabendo que Jesus pode fazer mudanças na vida, quantos que não confiam? E eu não estou falando daqueles incrédulos que não têm fé mesmo. Eu estou falando de crentes, que no antagonismo total, crentes incrédulos, crentes de lábios, mas não de coração, que confessam a Jesus com os lábios, mas que no dia a dia, diante das circunstâncias, diante dos impactos, quando seu Satã, seu diabo, se ergue dentro de si, eles não sabem lidar com ele, não sabem resisti-lo, muito menos expulsá-lo. Não consegue. Quando seu mau gênio, seus daimons do mal, seu mau gênio se levanta, não sabe como lidar. Não sabe. E aí, tendo o nome de crente, tem atitude de incrédulo. Tendo o nome de justo, tem as obras dos injustos. Dizendo-se filhos de Deus, agem como filhos, olha essa expressão, do
diabo. Por que filhos do diabo? Mas, irmão Adilson, o diabo então existe. Irmão, o diabo é a resistência minha e tua contra a palavra de Deus. Deus diz para nós nos irarmos, mas não pecarmos. Dentro de nós nos iremos e pecamos. Aí está o diabo. Deus diz para nós ter paciência. Se acende um fogo no nosso interior e nós nos tornamos impacientes. Aí está o diabo. Você está compreendendo? Ele nasce dentro de nós. Às vezes, dentro desse padrão de comportamento, de obras furiosas, de ações veementes. Outras vezes, sorrateiramente. Quando diz para nós atendermos o nosso desejo, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, o orgulho da vida. E aí então ele aparece como aquele que nos oferece as coisas melhores do que Deus. Pensamentos, eu estou dizendo. Aí, Satã está lá. Satã é a minha vontade que contraria a vontade de Deus. É o que aconteceu na parábola do Gênesis com Eva. Que o narrador põe a serpente do lado de fora para nós entender qual é o comportamento, o serpentear dos pensamentos, da imaginação. E o narrador põe então a serpente como ilustração daquilo que está acontecendo dentro de Eva. E Eva então combate contra o quê? Contra a palavra de Deus. E combater contra a palavra de Deus será que vai fazer mal mesmo eu fazer isso aí? Deus é bom. Se eu só experimentar, o que tem? Você está vendo onde é que está Satã? É dentro. Mais tarde, o nosso Jesus, o nosso amado mestre, ele vai dizer, de onde vem o mal? De onde que ele surgiu? Caiu do céu? Não. De onde vêm os adultérios, as guerras, os homicídios, os furtos, os roubos? De onde vem? De onde é que surge? Vem um anjo perdido e levou nós? Não. Ele se nasce do coração do homem. Da imaginação do homem. Do coração enganoso do homem. Não é assim que Salomão falou? E não é assim que disse o profeta? A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Os pesquisadores da genética dizem que nós trouxemos, e Ian gosta de falar disso, e diz que nós trouxemos mesmo um pedacinho de nossos antepassados. Nós trouxemos o gene deles, certo? Tem o gene deles. Então, Ian, eu gostei de uma ilustração que Ian fez um dia conversando comigo. Ele falou assim, tu já procurou ver que o teu nariz é parecido com quem lá atrás? Entendeu? E o teu cabelo, tua testa, tua mão, teu pé, tem um pedaço lá do bisavô, do tataravô e de outros que nós nem tem um pedaço. Nós somos um. Nosso gene traz. Tem aparência, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem que deu um problema grande, porque uma família de pessoas negras tiveram um loirinho. Eu disse, não, e aí a coitada da mulher sofreu, porque começaram a dizer que ela
tinha traído ele, e até ele começou a suspeitar tal. Em um exame de DNA comprovou que não, que era filho dos dois. Mas aí foram andar na árvore genealógica e encontraram lá atrás, os tataravós dela não eram negros. Olha só. E trouxe lá um pedaço do gene lá de trás para cá. Mas é assim também com a alma. É assim também com o espírito humano. A gente traz coisa que nem imagina. A nossa psiqueta carregada de coisa que nós não imaginamos de onde veio. Lá de trás foi vindo. Foi colocando aí. E assim surge a fonte dos males da humanidade, do coração do homem. Amém? Jesus surge no cenário humano para mudar isso aí, para mudar essa genética. Para fazer mudanças na psique, para fazer mudanças no espírito. Por isso ele vai, logo daqui a pouco, ele vai falar de novo nascimento. Ele vai tratar de novo nascimento. Porque daí ele vai mostrar que pode uma criatura ser por ele, por Deus, ser transformada, mudada. Entendeu? Atualmente a genética já está fazendo milagres extraordinários, né? No campo genético aí já tem mudanças extraordinárias. Estão conseguindo livrar bebezinho de algumas enfermidades, estão conseguindo fazer seleção genética, entende? Para que haja menos mortalidade infantil, e vai por aí afora. Há pesquisas na área aí que são extraordinárias, e algumas coisas já estão em execução. Mas Jesus já lá veio dizendo para nós que dá para nascer de novo, que dá para fazer mudanças, não só no físico, mas na alma, no espírito. E é assim então que ele traz a testificação, o sinal, através da transformação da água em vinho. Ora, daí Jesus sai desse episódio, desse sinal, que o João diz, então ele inicia assim. Ele vai trabalhar com seus discípulos, sua mãe, seus irmãos. O texto nosso hoje vai de João 2, 12 e Lucas 3, 23, João 2, 13 a 25. Nosso texto hoje tem esse composto aí. Vai aparecer aí na tela devagarinho, ok? Quando ele sai de Caná, ele vai para Cafarnaum. E o versículo 12 do João diz assim: depois disso desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Quantos eram? 5. É isso mesmo. E ali ficaram apenas alguns dias. Vamos dizer, menos de uma semana. Certo? Logo em seguida, ele vai apresentar-se publicamente. Porque nós estamos aqui, ó, ele faz um sinal numa cozinha. Não faz para o público. Ele faz para os serventes, diante dos serventes. Mas não publica. Seus discípulos vêm, os garçons percebem, mas eles ficaram sabendo. Só eles. Jesus estava ajudando um pessoal lá. Dali eles vão para Cafarnaum. E aí então, Jesus, no versículo 23,
Diz, ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos. Então, aos 30 anos de idade, estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Então, vamos lá. Ele sai de Nazaré para Cafarnaum, de Cafarnaum, ele vai a Jerusalém para participar da Páscoa em Jerusalém. Isso está lá por abril do ano 26, depois de Cristo, ou da nossa era. No templo, Jesus chegou lá. Eu já expliquei para vocês, sempre que nós lemos aqui na nossa tradução, no templo, não é dentro do templo. Entenda isso, guarde isso. Você já sabe, Jesus não era sacerdote da linhagem de Levi, ele era da tribo de Judá, então ele não podia entrar no templo. Entendeu? O povo ficava no pátio, nos alpendres. Jesus ficava lá também. Aí você vai entender por que chegando lá ele encontra, então junto ao templo, em volta do templo, ele encontra os vendedores de bois. Então tinha boi, tinha ovelhas, tinha cabrito, tinha pombos, tinha cambista. Olha só, a turma saiu de casa para fazer negócio em volta do templo. Entendeu? Abriram um shopping em volta do templo. E Jesus chega lá, olha aquilo tudo. E aqui eu me lembro da lição que nós falamos do João Batista. E quando nós vamos a Mateus, no capítulo 3, o evangelista Mateus, ele fala da missão de Jesus e ele diz que, ele testificando de Jesus, ele diz, olha, Jesus tem na sua mão a pá e ele limpará a eira. Ele traz também o machado. Ele vai cortar a raiz das árvores. Ele vai podar os ramos. Ele vai fazer faxina. Por isso eu coloquei a temática aí, Jesus faz faxina em Jerusalém. Para esse passo 17. E o João já tinha testificado isso. Na lição lá atrás que nós falamos do João Batista, dentro do contexto, está essa mensagem. O João pregava isso. Só olha, ele tem na sua mão a pá, e ele vai fazer faxina, ele vai limpar a eira, ele vai deixar a coisa limpa aqui, o lugar que é para trabalhar aqui, ele vai fazer purificação, ele vai limpar. E tem uma coisa, ele vai também fazer o trabalho do agricultor, que arranca a árvore que não presta e que poda os ramos da árvore que estiver dando fruto. De qualquer maneira, fica muito explícito na mensagem de João que Jesus veio para salvar, mas também veio para fazer purificação. De sorte que em Jesus nós encontramos a dualidade no sentido de bem e mal. Nós encontramos em Jesus um ser maravilhoso, cheio de graça, de bondade, de amor, mas nós também encontramos em Jesus um ser que vem para purificar, que vem para mudar as coisas, que vem para confrontar o que está errado. Em outras palavras, Jesus se manifesta para ajudar os pobres, os fracos, os sobrecarregados, os oprimidos, os que estão em treva, mas ele também vem para julgar, não ele, a pessoa de Jesus, mas a sua palavra, a sua mensagem, vem para julgar os que andam errado, os que fazem as coisas tortas, os que andam em trevas, os que não querem o bem, os que odeiam a luz, os que não gostam da verdade,
os que gostam de viver de fachada. Por isso mesmo, uma das mensagens mais trabalhadas por Jesus é com relação à hipocrisia. O teatro da vida. O teatro da vida que muitas vezes se inicia no nosso conceito religioso. Porque se existe gente hipócrita, são os religiosos. Você não vê Jesus olhando para uma prostituta e dizendo que ela é hipócrita. Você não vê Jesus chamar um ladrão de hipócrita. Não. Quem é que você vê Jesus chamando de hipócrita? Sacerdote, fariseu radical, saduceu radical, puritanos, entendeu? Aquele sujeito agarrado à lei de Moisés, só cuidando da letra e não entendendo o espírito, a proposta de Deus através do Antigo Testamento. Aí Jesus confronta eles, só vocês são hipócritas. Vocês sempre fazem pose para os homens. E olha que não tinha celular para fazer selfie. Entendeu? Não tinha. Mas eles faziam pose. Faziam pose quando iam orar. Gostavam de orar nas esquinas. Faziam pose quando iam jejuar. Gostavam de transfigurar o rosto para parecer que estavam jejuando. Tinha algum que nem lavava o rosto. Entende? Saiu da cama para a rua, todo descabelado. O que está vendo contigo? Não estou jejuando. Andavam todos jururu pela rua, para os outros perguntar, o que estás fazendo? Não, eu estou consagrando ao Senhor. Até o Senhor já lá, através do profeta, protestou. O profeta Isaías lança em rosto dos judeus, dos israelitas, esse tipo de jejum. Você chama isso aí de dia agradável, aprazível ao Senhor? Andar o homem contristado, baixar a cabeça, se curvar como um junco e chamam isso de dia aprazível ao Senhor? Vocês acham que Deus gosta disso? Vocês não entenderam nada. Deus gosta mesmo é que você coma junto com os outros, reparta o pão de vocês. Deus gosta mesmo é que vocês deem roupa um para o outro e que não deixe ninguém passar frio, que não deixe ninguém andar nu. Isso é que é aprazível ao Senhor. Não é vocês ficar aí passando fome um dia inteiro, entendem? Para dizer que são santos. Não é por aí. Então, o próprio Deus já falava disso lá atrás, através dos profetas. E agora vem Jesus e lança em rosto a hipocrisia, a vida teatral dos religiosos de sua época, que queriam aparentar uma vida toda especial quando estavam andando todo errado. É daí que vai surgir aquela palavra de Jesus que chama eles até de sepulcro caiado. Vocês são como sepulcro caiado. A gente chega lá, está tudo bonitinho, quer ver? Vocês estão como cemitério em época de finados. Está tudo lavadinho, tudo arrumadinho, tudo pintadinho por fora, mas não dá para abrir, porque dentro está ruim. O que Jesus está dizendo para eles? Jesus está dizendo, olha, vocês aparentam um tipo de vida que vocês não vivem aí dentro. Vocês aparentam santidade que vocês não têm. E é exatamente aqui que começa o seu ministério público. Ele chegando no templo e vendo as pessoas que iam até o templo, mas não iam por Deus. Não iam porque queriam ser espirituais. Não iam porque estavam a fim de conhecer o Senhor. Porque estavam famintos de uma palavra de Deus. Não. Olha o que eles iam fazer. No templo, encontrou os vendedores de bois. Iam para vender, iam fazer negócio. De ovelhas. De pombas e os cambistas. Olha só. Estava cheio aquilo lá. Tendo feito um açoite de cordas. Jesus pegou, achou uma corda lá, começou a trançar a corda. Você consegue imaginar?
Ele está ali representando o Papai do céu. Ele está ali revelando o Pai do céu. Num lugar que construíram e diziam para todos desde pequenininho. Desde os 12 anos de idade, quando os meninos já eram escolhidos para ir para a escola rabínica, já recebiam instrução: esta é a casa do Senhor. Há anos lá atrás, Salomão construiu essa casa. Ela depois foi destruída, mas foi reconstruída. E já ela foi erguida, tentaram acabar com essa casa, mas ela foi erguida várias vezes. E quando foi oferecida pela primeira vez, Salomão fez uma oração e dedicou essa casa para o Senhor. Disse: deixa nós botar o teu nome nela. E o Senhor manifestou-se com glória, uma glória se manifestou no meio do povo naquele dia. E todos nós entendemos, diziam os mais velhos para os menores. E todos nós entendemos naquele dia que o Senhor aceitou esse lugar como dele. Esse lugar deve ser respeitado, esse lugar deve ser honrado. Esse lugar aqui a gente tem que ter cuidado quando vir daquela casa. No entanto, num conluio entre sacerdotes, sai a permissão e o alvará para um vender boi ali, para o outro vender ovelha ali, para o outro vender pombas aqui, para o outro vender cabrito, para o outro fazer câmbio, trocar moedas no outro canto. E assim foram enchendo barraquinhas, foi enchendo. E ficou, o pátio foi se enchendo daquilo. Chegava lá para cultuar o Senhor, era mugido de vaca, entende? De ovelha. Era uma barulheira. Tinha tudo, só não tinha a glória de Deus. Tinha tudo, mas não tinha a palavra do Senhor. Tinha tudo, mas não tinha aceitação dos céus. Você entende? O que movia eles eram seus interesses. Jesus faz uma cordinha, pega uma cordinha, faz um chicote. Entendeu? E é mais um sinal. Olha o sinal. Jesus com um chicote. Um sinal. Sinal do seu desagrado. Desagrado de Deus. Sinal de que papai está descontente. Sinal de que papai do céu está bravo. Está furioso. É isso. Mas Deus fica furioso? Os apóstolos que conheceram bem escreveram: dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Eles dizem: os ídolos nada são. Os deuses de pedra, de pau, de ferro, de ouro, de prata, nada são. Não são. Tem valor nenhum. O salmista já tinha dito: eles têm olho, mas não vê. Eles têm mão, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Têm boca, mas não falam. Agora, coisa terrível é cair na mão de um Deus vivo. Um Deus que é vida. Um Deus que é poder. Eu não quero cair na mão dele. Ele expulsou do templo com aquele chicote
todos que estavam com ovelhas: vão embora, sai do pátio. Os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa. Olha o sinal. Disse aos que vendiam pombas. Você também pode perceber aqui que ele está fazendo tudo de uma dosagem que não traz prejuízo. Ele faz purificação dentro de uma dosagem sem prejuízo. Enxotou o boi, o dono do boi foi atrás do boi. Enxotou a ovelha, o dono da ovelha foi atrás da ovelhinha. É fácil de pegar. Virou a mesa do cambista, o cambista nem quis ir nele, foi cuidar do dinheiro que caiu no chão. E quando chega nos pombos, se solta, o homem tem prejuízo, perde os pombos. Nos pombos, ele diz: tirai daqui estes. Papai do céu sabe corrigir, papai do céu sabe agir. É aí que o apóstolo escreve e diz: Deus não permite provação que vai além da tua capacidade de suportar. Ele não vai te açoitar como pai malvado, ainda que ele açoite a todos quanto ama e que tomou por filho. Ele açoita na medida da correção, na medida para que eu reveja meus atos. Então, veja que não tem prejuízo a esses homens, a não ser o prejuízo de não poder trabalhar mais ali. Entendeu? Porque ali mesmo não era lugar de trabalhar. Se você sai da sua casa para vir congregar, para aprender de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, então não tem que vir com o interesse de ganhar dinheiro, não tem que vir com o interesse de fazer negócios, não tem que vir com o interesse de comprar, de vender, de trocar. Se saímos de casa para buscarmos a presença de Deus em um determinado lugar, no sentido de congregação, porque nós não estamos santificando a casa. Nós temos que entender que o que Jesus quer santificar ali é a vida daqueles homens. Não é o local pelo local, mas é a consciência com que me move até o local. É o ideal que me faz ir ao local. Afinal, eu vim pelo caminho dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou falando da antiga aliança. O Davi já testificava: eu fui com a multidão que festejava para adorar a Deus. E agora, quando eu chego ali, no meio do culto a Deus, está a compra, está a venda, estão os interesses escusos, está a ganância, está a cobiça. No meio do culto que eu vim oferecer a Deus, está a manifestação dos filhos de Satã, a avareza, é isso que Jesus está purificando, é isso que Jesus está limpando. Não é que ele tem nada contra boi, não é que ele tem nada contra ovelha, ele não tem nada contra pombos. O que ele está é dando uma aula de que o objetivo da vida, quando vamos nós nos relacionarmos com Deus, deve ser um objetivo de santidade. Se vamos buscar a Deus, então nós precisamos enxergar Deus. Precisamos respeitar a Deus. Precisamos temer a Deus. Não dá para misturar as coisas. É isso que Jesus está fazendo. De sorte
que tirar essas coisas é um sinal para purificar a casa do Pai. Tirai daqui estes, não façam da casa de meu Pai uma casa de comércio. Não negocie as coisas do meu Pai. Não negocie as ovelhas do Pai. Não negocie. A mensagem é muito mais profunda. Porque a mensagem perdura, a mensagem, ela é tão importante essa mensagem que Jesus faz isso 2 vezes. Nós estamos olhando aqui a primeira vez, aí na frente vai ter outra. Ele faz isso por 2 vezes. Olha a importância. Purificar a casa do meu Pai. Quem é a casa do Pai? Onde está a casa do Pai? Onde o Senhor habita? Em nós. E o que eu faço no pátio da casa do Pai? Na minha alma? O que me move? Quando venho me conectar com Deus no Espírito, o que acontece no pátio? Entenda o Espírito como âmago, como coração, como consciência. E a alma como o pátio. A psique no todo como o pátio. No centro do meu coração. Deus está presente? Ele se faz presente na minha consciência? É com consciência que vim adorar o Senhor? Ou eu cheguei aqui nas periferias da minha psique, cheio de pensamentos, de ideias, de vontades, de desejos, na expectativa de que isso aqui acabe rápido, para que eu vá dar vazão aos meus anelos, às minhas vontades, aos meus prazeres. Você está entendendo? Purificar o templo. O templo ficava no Monte Sião. O templo ficava no Monte Sião, no centro de Jerusalém. Não é hoje lá não está. No meio de Jerusalém. Certo? Jerusalém no meio de Israel. Israel no meio da terra, das nações. Você está entendendo o que Jesus está purificando aqui? A raiz que traz a palavra Jerusalém, ela aponta que Jerusalém é casa de Deus. A raiz hebraica. Que, na verdade, a palavra Jerusalém, ela é antes. Ela vem lá de Ur. Antes de Israel existir. Vocês lembram que Abraão, no caminho, no processo da sua vida, ele tem um encontro com um personagem cuja história não tem princípio de dia nem fim de dias. Melquisedeque. Ele era rei de Salém. Da onde vai sair a palavra Jerusalém? Jesus está na cidade do grande rei, no Monte Santo de Deus, no templo, purificando, arrumando coisa errada, transformando pensamentos,
levando as pessoas a refletirem a respeito da sua própria vida. Com aquela ação, ele faz uma porção de gente refletir. Ele faz uma porção de gente pensar, por que estamos aqui? Por que viemos? Qual a finalidade? Afinal de contas, está certo esse sujeito expulsar nós daqui? Quem é ele? Por que ele está fazendo isso? Seus discípulos, porém, diz o versículo 17 do João, recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. O zelo por tua casa me devorará. Essas são palavras do salmista, Salmo 69. E os discípulos lembraram, poxa, o salmista já teve esse sentimento de zelo pela casa de Deus. Então eles conectaram uma coisa à outra. Alguns dos judeus que ali estavam interpelaram seus discípulos, ou o interpelaram melhor, dizendo: que sinal você nos mostra para agir assim? Que sinal você nos mostra para agir assim? Afinal de contas, tu chegou aqui, foi metendo bronca em todo mundo, foi acabando com o nosso negócio. E que sinal? Qual o sinal que tu vai mostrar para nós? E Jesus olhou para eles e disse uma coisa que eles não entenderam. Nem os seus discípulos entenderam, nem ninguém entendeu. Jesus disse: o sinal é esse. Destruam esse templo. Destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus riram. Os judeus riram. É doido esse cara. Ele não regula bem. Você sabe que chegaram a dizer que ele tinha demônio, porque eles entendiam já nessa época, já tinha nascido a ideia que demônio era um bichinho, um anjinho caído do céu que perdeu a luz e ficou um meteoro sobre a terra. Por que aconteceu isso com os judeus? Porque no cativeiro babilônico eles participaram da cultura babilônica e perverteram o entendimento. Então já começaram a ver como viam os babilônicos. Entendeu? E os babilônicos eram panteístas, politeístas. Entendeu? Criam em muitos deuses, politeístas. Criam em muitos deuses. E criam também nessas castas e potestades, principados. E aí eles inculcaram aquilo, porque as gerações passaram, os pais foram indo e entrou a cultura babilônica, persa, entrou neles. E aí eles passaram já também, como nós, mistificados. Eles ficaram mistificados na Babilônia, quando do cativeiro. E logo, quando Jesus vem, ele já tem ideia de demônio também, assim, entendeu? Ainda que para todos os profetas, demônio, na verdade, era o ídolo. Fez um deus de pau, que é um demônio. Por isso mesmo, os profetas profetizam e dizem, o ídolo nada é. E a mesma palavra, o ídolo nada é, eles diziam para os demônios. O demônio nada é. Não é nada. Mas antes, quando a palavra surge, ela surge com
A ideia daí cá, já entre os gregos, a palavra vai ter a conotação de gênios. Gênios. Esse era Jesus tem demônio. Na cabeça deles ele tinha uma loucura. Nesse tempo também, quando a palavra diz endemoniado, está falando de doenças psíquicas. De mau gênio. De condição ruim. Por exemplo, eles não tinham uma palavra para epilepsia. Eles não tinham. O epilético era endemoniado. Eles não tinham palavras para o sujeito que ficou estressado e entrou aí, me digam um distúrbio que vem, deixa o sujeito fora de si. Esquizofrenia, eles não tinham diagnóstico para isso. Não tinham. Era demônio. Um epilético deu um ataque, ele caiu no fogo. O diabo está jogando ele no fogo. O demônio, não é o diabo. O demônio estava jogando ele no fogo. Você entende? Aí diz, mas por que Jesus não explicou para eles que aquilo não era demônio? Era mais fácil Jesus dizer, sai demônio, e o rapaz ficar curado e eles acreditar que era demônio, do que Jesus explicar uma coisa que eles não tinham capacidade de compreender. Você entende? Porque tem coisa que não dá. Olha a época. Mas não, isso aqui, rapaz, isso aqui não é demônio, ele é epilético. Que é isso? Jesus ia ter que dar uma aula de medicina cerebral, né? Ele ia ter que dar uma aula de medicina cerebral. Poxa, se ensinar coisa como um grão de mostarda, se ensinar coisa como nascer de novo, se ensinar coisas desse tipo, e já não entendiam. Imagina se que Jesus quisesse passar as ciências que nós temos para eles. Não entrava. Então, qual era mais fácil? Senhor, meu filho está endemoniado. Jesus sabia que era epilepsia? Não, disse, tudo bem, sai dele. Saiu. Aí você vai ver uma mescla bíblica de e ficou curado. O demônio deixou e ficou curado. Que era doença. Você está me entendendo, irmão? Aqueles que gostam de demônio ficam com raiva quando eu falo assim, né? Oi. Depois nós vamos ver essa, tá? Olha lá está escrito assim, ó, expulsou demônios, expulsou espírito imundo, expulsou espírito maligno. Nós temos que ir lá ver o que é. Tá certo? E nós vamos chegar lá. Tá bom? Então, o que eu quero que você entenda é que olharam para Jesus e disseram, ele tem demônio. E que na concepção deles, Jesus estava perturbado, estava dominado por uma energia do mal, entendeu? Fazendo essas coisas. Entendeu? Na concepção. Ainda que aqui eles não se pronunciaram assim, mas lá na frente eles vão se pronunciar dessa maneira. Mas na verdade, Jesus só estava dizendo para eles, olha, derrubam esse templo. A casa de Deus sou eu. O templo onde Deus habita sou eu. Jesus não está falando do templo de pedra que eles estão olhando. E que eles idolatravam. E que eles sagraram de um jeito que ficavam brigando por aquilo. Então eles riem de Jesus e dizem, foram precisos 46 anos. E muito
tanta gente para construir esse templo aí, e ele está dizendo que derruba, que em 3 dias ele levanta sozinho. Ele está doido. O evangelista, que já tinha se formado como discípulo de Jesus, e que agora já tinha o diploma, e já foi enviado para ensinar em nome de Jesus, ele escreve e diz assim: ele estava falando do seu corpo. Falava do templo do seu corpo. Versículo de número 21. Era desse corpo dele que ele estava falando. Vão me derrubar. Pode derrubar. E em 3 dias eu o levantarei. Quem é que levantou Jesus do túmulo? Eu o levantarei. Está nele. Eu e o Pai somos um. Assim, quando ele se levantou dos mortos, de João, seus discípulos se lembraram. Lá na frente, 3 anos e meio depois, quando ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Espera aí. Então no dia não creram? Só caiu a ficha 3 anos e meio depois. Olha a expressão. Então seus discípulos se lembraram de que dissera isso quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou. Assim, quando ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Você já notou que às vezes você está há anos seguindo Jesus, mas tem coisa que não entra? Tem coisa que você não gosta nem de conversar. Só isso aí eu não gosto de conversar porque eu não entendo, eu não consigo alcançar, eu não sei, isso não entra. Na verdade, você duvida. Tem muita coisa que nós duvidamos. E que precisa o tempo, os anos passar, e Jesus se manifestar, e Deus se revelar, e o Espírito trazer ao nosso entendimento, para depois um dia cair a ficha. Meu Deus, estava aqui o tempo todo, e eu não sabia. É tão simples, e eu não sabia. É tão real, e eu não sabia. Como é que eu não enxerguei? Poxa, quando ele falou lá no templo, 3 anos e meio depois, já tinham chorado a morte. Agora estavam na alegria da ressurreição. Jesus ressuscitado fica com eles por 40 dias para firmar a fé. E aí no meio desses 40 dias, eles lembram do que ele disse lá. Disse, não era o templo, era o corpo. E de fato derrubaram, mas ele levantou. Coisa extraordinária. O Senhor tem muita paciência conosco. Ele nos ama de verdade, viu, irmão? O Senhor nos ama de verdade. E Ele tem muita paciência conosco. Ele dá tempo para nós. Ele dá tempo para nós. E Ele vai esperando por nós. Enquanto estava em Jerusalém para a festa,
vendo os sinais que fazia, muitos creram no seu nome. Olha aqui, muita gente ficou crente. Muita gente ficou crente, porque daí, aqui nessa festa da Páscoa, ele vai começar a manifestar sinais publicamente. E muita gente, o evangelista resumiu tudo aqui, ó. Ele fez vários sinais. Esses sinais não estão escritos, esses aqui. Entendeu? O João mais lá na frente vai escrever, ele disse, Jesus fez muitos outros sinais. E ele disse, eu cuido ainda, ele vai usar uma hipérbole, eu cuido ainda que se fosse escrever tudo que Jesus fez, no mundo inteiro não caberiam os livros a respeito de seus feitos. O que o João está dizendo? Escrever a respeito de Jesus é infinito. Não dá para abranger tudo. Ele disse, mas os que eu escrevi, o João no seu evangelho, os que eu escrevi com uma finalidade. Com a finalidade de mostrar para vocês que Jesus é o Cristo, o ungido do Pai, o Messias, o prometido. E que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os que estão escritos aqui, eu selecionei para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, para que vocês creiam que Ele é o Messias, e que crendo que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, o enviado do Pai, crendo que Ele é esse viajante do espaço, do tempo, que veio para nos ensinar a verdade, nos ensinar o caminho de Deus, nos ensinar a comunhão com Deus. Vocês olhando esses sinais que eu apresentei aqui, vocês creiam que Ele é. E que crendo que Ele é, vocês vivam no seu nome. Experimente a vida do seu ser, a sua identidade. Vocês tenham a identidade dele. Que vivam como procuradores dele e o representem. Que sejam como ele foi. Que sintam como ele sentiu. Que amem como ele amou. Que se exercitem na vida consciente, de luz, como ele se exercitou. Que se pareçam com ele. Isso é ter vida em seu nome. Isso é viver em seu nome. Tem gente que pensa que o poder está no nome Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso aí não dá poder não, meu irmão. O nome pelo nome não tem poder nenhum. O nome não é mágico. Não é abacadraba? É assim, né? e não é um nome mágico. Não é abre-te César. Não. O nome de Jesus não é mágico. Muita gente está enganada com o nome de Jesus. Ah, irmão, mas eu fui lá e em nome de Jesus e não aconteceu nada. Não cheguei lá, orei por ele em nome de Jesus e não deu nada. Quantas frustrações você já teve com o nome de Jesus? Ah, irmão, Adilson, eu não tive nenhuma. Você é um mentiroso. Ô, Adilson, agora pegasse pesado, agora ofendesse. Quem disse que não teve frustração com o nome de Jesus está mentindo para mim. Diz para mim que tu nunca orou por um doente que continuou doente. Diz. Toda oração tua por doente, ele foi curado? Eu poderia enumerar coisas aqui que você já fez em nome de Jesus e que não aconteceu nada. Não mudou nada.
Ih, irmão Adilson, tu estás entrando com heresia. Bom, para quem já acabou com o diabo, mudou o nome de Satanás e explicou que demônio é gênio interior, é só mais uma das heresias da revelação da verdade. Entendeu? Crente aprendeu a fazer magia, feitiço, com o nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, diz aqui, vai me dar um dinheirinho hoje. Chega perto de mim, querido, trocadinho só, pega a carteira. Aí ela abre, não tem nada dentro. O nome de Jesus não faz aparecer dinheiro. Em nome de Jesus, ele vai deixar das drogas. Em nome de Jesus. Não, irmão, não é assim. Não é assim. O que ele está dizendo é viver em seu nome. É participar da sua identidade. É ser participante da vida do Cristo. Não é o nome. Quantas vezes Jesus usou o nome do Pai para expulsar demônio? Nenhuma. Mas ele expulsava demônio em nome de quem? Ele nunca usou o nome do Pai para expulsar demônio, mas ele expulsava demônio no nome de quem? No nome do Pai, irmãos. Ele expulsava no nome do Pai. Só que o nome do Pai era a vida dele. Você entendeu? Ele expulsava espíritos imundos no nome do Pai. Só que o Pai estava nele. E ele no Pai. Então ele saía em nome do Pai. Ele não ia, ele disse, eu não faço nada em meu nome. O filho de si mesmo nada pode fazer, mas só faz o que viu o Pai fazer. Só que ele não usa o nome não é magia. O nome é para ter vida. O nome é para ter vida. Você entendeu? Ou não entendeu? Se eu vivo a vida do Cristo, eu vivo em seu nome, por Ele. E aí eu não preciso usar o nome Jesus. Você entende? Vai em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Filipe andando numa cidade e os demônios deixando as pessoas só porque o Filipe estava passando. Por que você acha que as pessoas tiravam enfermos de casa e traziam para a sombra do Pedro tocar? Porque eles acreditavam que o Pedro tinha a virtude de Jesus. E por que acreditavam? Porque o Pedro vivia a vida de Jesus. Você está entendendo? Ter vida em seu nome é viver a vida dele. É participar da intimidade com ele. É viver a proposta. Paulo, quando não podia ir atender, era muita gente para atender, quando não podia atender, um irmão olhava lá e disse, dá o teu lenço. Deixa eu levar o teu lenço. Depois eu devolvo. O Paulo pegava o lenço dele, pega, leva. Iam lá, botavam em cima do enfermo o lenço do Paulo. E o enfermo curava. Cadê o nome? Cadê o nome? Você está entendendo o que é o nome? Viver em seu nome é ter a sua virtude, é ter sua vida, é estar tão ligado nele, que tudo que ele é, eu sou. Não é essa a oração do capítulo 17 do Evangelho do João? Quando Jesus está intercedendo pelos céus?
Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eu não quero que o Pai tire eles do mundo, não. Eu só quero que o Pai livre eles do maligno. Que eles estejam sobre a terra vivendo em meu nome. Vivendo por mim, vivendo em mim, através de mim, que o mundo me conheça através deles. Não é glorioso isso, irmão? Eu dou vontade de dar uns gritos aqui, sabe? Eu quase viro esses pentecostais. Porque é gostoso, eu não sei se você está entendendo. É claro que aqui me responsabiliza. Cai por terra essa vidinha frouxa de crentezinho barato, de dupla identidade. Entendeu? Isso aqui desaparece. Isso me chama a responsabilidade. Eu preciso ser como Cristo. Por isso ele inicia fazendo uma faxina. A mensagem de hoje é uma faxina interior. É uma faxina no templo. Ele está só dizendo, olha, jogue fora o que não presta, tira tudo que não presta aí dentro. Tem mágoa aí, joga fora. Tem raiva aí, expulsa, enxota. Tem rancor, consome ele. Faz desaparecer seus daimons mal. Que sobre dentro de você, que sobre dentro de nós. Só o que é bom. A luz, o bem, o amor, a graça, as virtudes do Santo Espírito, o fruto do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ah, irmão, é uma vida gloriosa. A proposta é linda. Mas a gente foi enganado anos e anos e anos. Nós continuamos ruim usando o nome de Jesus. Nós andamos brigando, mas usamos o nome de Jesus. Nós discutimos em casa e temos intriga de tudo quanto é tamanho, usando o nome de Jesus. Sou crente. Eu sou crente. Olha esse crente aqui. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas olha agora o outro versículo, 24. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos. E agora? Oh, irmão, hoje 10 almas para Jesus. O culto estava uma bênção, não é assim? 10 almas para Jesus. Nós acreditamos que tudo ficou crente. Quantos membros tem lá na sua igreja, irmão? Ah, nós agora estamos com 15 mil membros. E se empolga com 15 mil membros. No dia a dia, um é mentiroso, o outro é adúltero, o outro é desonesto com o patrão, o outro assina contrato, não cumpre, pede emprestado, não paga. Vai no altar casado, diz que vai cuidar dela a vida toda, com 5 anos se separa. Ela diz que vai ser a mulher da vida dele para sempre, que vai cuidar dele. Não, nós vamos envelhecer junto. Jura na presença de Deus. Jura. E na primeira dificuldade que tem, abandona. Tudo crente. Só que é crente que Jesus não confia. Vocês sempre ouviram pregar que nós temos que confiar em Deus, né? Não é? E é mais do que justo, porque Deus não falha. Mas agora aqui é uma questão dele confiar em nós.
Confia o mestre dos mestres na minha fé? Confia o Senhor Jesus na minha crença? Confia Ele no que eu testifico? Pode Ele confiar a mim o seu poder? Pode confiar a mim os seus dons? O que farei com os dons? O que farei com as revelações? O que farei com Ele? O que farei com a sua unção? Se eu sou um crente meia boca, se eu sou um crente sapecado, se eu sou um crente só em busca das coisas que dão bem para mim, se não tenho o conceito da psicologia de Jó, que se na vida tem coisas boas eu dou graças, e que se na vida tiver coisas ruins eu blasfemo. Digo que Deus está no controle de tudo, mas no primeiro impasse que tenho na vida, eu blasfemo. Eu digo que o Senhor está no comando, está entronizado, e que Ele pode todas as coisas. Eu digo isso a Deus. Deus pode tudo, irmão. Mas quando a porta se fecha para mim, eu digo que é o diabo. Eu não penso primeiro nele. Eu penso primeiro no diabo. Eu digo que o Senhor é maravilhoso e que tem me cercado de dádivas e que a vida é maravilhosa, mas no primeiro acidente de percurso, eu pito Satã de vermelho e digo que ele está me atrapalhando. Esse é o tipo da crença que Jesus não confia. Você está me entendendo? Diga para mim, você está entendendo? Sim ou não? Sim. Mas Jesus não tinha confiança neles porque os conhecia a todos e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem. Ele não tinha necessidade que outro homem informasse a respeito do outro homem, porque ele conhecia o que havia. O que havia? Aonde? No homem. Jesus não precisava que ninguém entregasse ninguém para ele, porque ele entendia tudo de homem, de ser humano, e ele bem sabia o que existia no coração, dentro do homem. Você consegue entender? Quando Pedro disse para ele assim, ó, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Vocês pensam que o Pedro estava mentindo? Estava não. Pedro estava falando com toda a convicção da sua alma. Só que o Pedro não se conhecia. O Pedro não se entendia. O Pedro ainda não tinha discernimento de si mesmo. O Pedro pensava que se conhecia. Mas como Jesus conhece o interior do ser humano, ele disse, Pedro, essa noite, antes que o galo cante,
antes do despertadorzinho lá despertar, 3 vezes tu vai me negar. O Pedro disse, não. O Pedro não confiava em Jesus. Era um crente sem confiança, a fé dele era frágil. Se ele confia em Jesus, o quê? Jesus, faz um favor para mim, me ajuda. Não deixe isso acontecer, não. Roga ao Pai aí, dentro da visão do Pedro, roga ao Pai aí, Jesus, e pede para ele me poupar dessa. Logo eu entrar para a história, Jesus, eu que te amo, eu dou a minha vida por ti, Jesus. E agora tu vai dizer que eu vou te negar, então pede aí para o Pai para ele passar de mim esse cálice. Essa era a atitude de alguém que confiava de verdade. Mas o Pedro, ele não tinha essa fé. A fé do Pedro estava misturada. O seu autoconhecimento, que pouco era a respeito de si mesmo, somado ao que ele tinha aprendido com Jesus naqueles dias. Entendeu? Então ele pensa que é forte, não sabe que é fraco. Ele pensa que já está pronto e ainda está imperfeito. Ele pensa que já alcançou o máximo, é o Papa dos apóstolos. Entendeu? E Jesus está mostrando que ele ainda é tão frágilzinho, que ele vai precisar se converter ainda, que ele vai precisar de um reencontro, que ele vai precisar de uma libertação. Ele não sabe. É neste sentido que Jesus não confia na fé de alguns, como não confiou na fé do Pedro. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E ele então diz, tu vai negar. Te conheço melhor do que tu mesmo. Eu te conheço mais do que a ti, mais do que tu conhece a ti mesmo. Oh, glória a Deus. Sabe o que me traz alívio? É que conhecendo Jesus quem sou, me ensina da vida para que eu aprenda a lidar comigo mesmo. Os ensinos de Jesus não é para marido esperar mudança na mulher. Não é para mulher esperar mudança no marido. Os ensinos de Jesus não tem nada a ver, meu irmão, com mudança na tua sogra. Te vira com ela. Entendeu? Os ensinos de Jesus não tem nada a ver com mudança no teu patrão. Os ensinos de Jesus só têm a ver com nós mesmos. O ensino de Jesus é para que eu e você saibamos lidar com nós mesmos. Demônios, diabos, satãs, todos eles não estão aqui em cima, não voam aqui ao redor. Você pode ir embora tranquilo que não vai encontrar ele na esquina. Você está entendendo? Mas você vai precisar aprender a lidar com ele no seu jardim. No seu jardim. E aí, no seu jardim, vai estar a árvore da ciência do bem e do mal. E a árvore da vida. A palavra do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ela está aqui. Está escrito, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Aleluia! A palavra está em nós. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que é bom, você sabe o que é mal, você sabe o que é luz, você sabe o que é treva, você sabe qual a decisão certa, ainda que às vezes em resistência plena, em oposição à vontade de Deus, e isso é Satã. Em oposição à palavra de Deus, você faça diferente.
e colhe o dissabor, o cardo, o espinho desenvolvido pela resistência a Deus. Cai em profunda tristeza e amargor na alma. Você se vê nu. Tenta com folhinhas de figueira, desculpas esfarrapadas, cobrir essa nudez, mas não consegue, porque você sabe que você está errado. E é aí que surge a oportunidade que Deus dá, o arrependimento. E o que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Jesus não confia em qualquer crente. Jesus só confia nos crentes que confiam no que ele fala. Amém? Aprendeu? Guarda isso no teu coração. Eu queria acabar às 9 hoje. Não consegui. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos aprendendo. Conhece a ti mesmo. Deixa Deus falar contigo no teu íntimo. Toda a palavra de Deus que vier a ti, sempre lembra, é para ti. Se você quiser. O evangelho é para mim. O evangelho é para mim. O evangelho não é uma energia espiritual que vem botar paciência nos outros a meu respeito. O evangelho é a energia espiritual que gera paciência em mim. O evangelho surge para gerar mansidão em mim. O evangelho flui para me fazer frutificar em amor. O evangelho é para mim. Se eu ouvir o evangelho, eu viverei. Se você ouvir o evangelho, você viverá. Amém, queridos? Fico em pé. Oh, glória a Deus. Eu quero orar com você. Nessa oração também vou apresentar Hernani, sogro da Elisa. Está com problema no coração. Irmão Edson Correia, Sandra, Elisama, estão com gripe forte e febre. A irmã Célia pede oração pela filha, a Juliana. A irmã Célia está nos assistindo pelo Facebook. O Edson e a Sandra também. E outros irmãos que não puderam mandar seus pedidos de oração, mas que estão precisando, nós vamos orar por eles também. Amém? Pai do céu, eu te dou graças por essa oportunidade, pela tua palavra maravilhosa, que é ao meu paladar doce como o mel. Que coisa maravilhosa é a tua revelação. Como é bom olhar para ti e seguir o teu caminho. Como é maravilhoso, Senhor, ser guiado pela tua luz e conduzido pela tua verdade. Eu te dou graças, Pai, pelas tuas palavras que veio a nós nessa noite. Rogo-te que ajudes a cada irmão e irmã que aqui veio, ouviu, e que tem maior alegria em fazer a tua vontade. Peço que tu, dia após dia, os capacite, os fortaleça, e que as bênçãos, todas as bênçãos, que a tua palavra diz que recebem aqueles que te obedecem,
possam ser desfrutadas, usufruídas por todos nós, meu Senhor, que amamos a tua palavra. Pai, oro pelo Edson, pela Sandra, pela Elisama, eles estão com gripe. Oro pela Ana Júlia. Oro, meu Deus, pelo Hernani, o sogro da Elisa, que está com problemas no coração. Oro pela Célia, pela filha da Célia, a Juliana, pela família da Juliana. Querido Senhor, eu oro em favor de todos os meus irmãos e irmãs, teus filhos e filhas sobre a terra, que estão precisando de luz, de força, de graça, de poder, meu Pai, para vencer a si mesmos, para vencer o mundo e ser vitorioso, Senhor. Ilumina-os, abre os olhos do entendimento de cada um, Senhor, para que enxergue a verdade e usufrua da vida em paz, justiça e gozo. Meu Senhor, abençoe e guarda os teus filhos ao saírem daqui, e que no seu coração eles possam, Senhor, cada um receber mais revelação de ti. É o que eu te peço, por Cristo Jesus, nosso amado Mestre. Graças a Deus. Tem um cafezinho.